Diga: o reino de Deus chegou na minha vida. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e a gente lesse alguns versículos. Gênesis capítulo 1, de 1 até o versículo 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Diga amém. Diga: compromisso com o reino de Deus. Diga mais uma vez: compromisso com o reino de Deus. Nós precisamos ser um povo diferenciado nessa cidade. Nós precisamos fazer a diferença, sermos um povo livre, liberto, curado e comprometido com o reino de Deus. Nós precisamos aprender a fazer o que Deus está fazendo aqui, ó. Separação entre a luz e as trevas. E é isso que nós vamos aprender também hoje. Vamos redescobrir aqui o reino. Diga: venha o teu reino, Senhor. Diga: venha o teu reino, Senhor. Por que Jesus pregou o reino? Por que Jesus pregou o reino? O que é o reino? Como funciona o reino? Eu creio que para respondermos essa pergunta, nós temos que voltar antes do começo. Antes do começo. O começo começa em Gênesis 1. Nós lemos aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui foi o começo. Mas nós temos que voltar antes desse começo. Voltarmos antes, anterior a isso, a esse princípio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas nós precisamos voltar antes do começo, antes da criação, para entender o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é que esse reino funciona? Então temos que ir antes do princípio. A mente, ela é mais importante que a mão. A criação, ela vem antes do pensamento. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, você já foi criado na mente de Deus. Antes de você fazer todas as coisas, Deus já colocou na sua mente um pensamento. Então, hoje nós temos uma criação diante de nós. A criação, ela estava na mente, no pensamento de Deus. Então, a mente, ela é mais importante que a mão, assim como o pensamento vem antes da criação. A mente funciona primeiro. A mente, o pensamento vem antes. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas. Deus na sua mente criou todas as coisas. Mas essas coisas não estavam materializadas ainda. Essas coisas não eram vistas ainda. Então a Bíblia diz que a criação, ela estava na mente de Deus. A Bíblia diz que as intenções de Deus, elas são mais importantes
que as ações de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser julgados não é só pelo que fazemos, é até pelo que pensamos. Para Deus, a sua intenção tem um peso tremendo. É por isso que a Bíblia diz que Deus vê o coração. O homem olha o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha a sua intenção, Deus olha a sua mente, o que você pensa, o que você está querendo, qual é a intenção do seu coração. A Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já pecou. Isso mostra, querido, que Deus, Ele vê quem você é, não é só pelo que você faz, é pelo que você pensa. Por isso que a Bíblia diz assim: como o homem pensa, assim ele é. Você não é só o que você faz, você é o que você pensa. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelo coração também. Pelo coração. Deus prova a mente e Deus prova os corações. Deus prova a intenção. Então as intenções de Deus, elas são mais importantes que as ações de Deus. Qual é o propósito de Deus? Qual é a intenção de Deus? Qual foi o plano de Deus ao criar o homem? Qual era a intenção de Deus? Qual era o propósito de Deus? Isso é muito importante. No livro de Provérbios 21, capítulo 19, 21, diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus falou esse versículo comigo há muito tempo atrás. Deus me deu essa palavra, esse provérbio 19, 21, quando eu ouvi lá Miles Monroe ministrando essa palavra, eu disse: Senhor, que tremendo, porque na verdade o nosso coração pode fazer planos, o nosso coração pode elaborar pensamentos, o nosso coração pode planejar coisas, o nosso coração pode fazer muitos planos, mas nós precisamos descobrir qual é a intenção, qual é o desígnio de Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, qual é a intenção de Deus. Porque nós não estamos impedidos de fazer planos, mas qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Então Deus diz que muitos são os planos do coração do homem, mas que o propósito dele, o propósito de Deus vai prevalecer, meu irmão. O propósito de Deus vai prevalecer. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer aleluia? Aleluia. É isso que está escrito na palavra do Senhor. O desígnio, o propósito, o pensamento, a intenção de Deus, ela prevalecerá. Eu estava aqui dizendo para a Rede da Família que a coisa mais importante da nossa vida é conhecer a Deus, porque se nós não conhecermos a Deus, quem Ele é, quem é eu sou na nossa vida, nós não temos como permanecer de pé diante das lutas, dos ataques, dos contra-ataques, dos problemas, das dificuldades que se levantam contra nós. Mas quando nós conhecemos a Deus, a gente pode dizer: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Porque você confia em Deus, porque você confia no Senhor. O que Deus quer dizer com essa palavra? Que muitos propósitos há no coração do homem, mas que o desígnio dele permanecerá. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer: não me importo do homem criar, do homem ter ideias, do homem planejar. Eu não me importo que o homem crie, que o homem planeje, que o homem... não me importo, mas eu quero dizer para você, homem, que o meu propósito permanecerá, o meu desígnio permanecerá, a minha vontade será estabelecida. Deus diz isso na sua palavra.
E nós precisamos aprender a caminhar voltado para aquilo que Deus pensa e Deus quer. Então, o propósito de Deus, seu propósito, o propósito de Deus é mais importante e poderoso que todos os seus planos. Todos os seus planos. Às vezes você está cheio de planos, cheio de ideias, cheio de pensamento. Mas o propósito de Deus é mais importante do que os seus planos. E se você não sujeitar seus planos aos planos de Deus, você vai ter muita decepção na sua vida. Muita tristeza na sua vida. Seu propósito é mais importante e poderoso que todos os seus planos. O seu propósito vem antes de todos os seus planos. Propósito de Deus precisa vir antes dos meus propósitos, dos seus propósitos. Os planos de Deus precisam vir. É aí que entra, irmãos, é aí que entra o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E aí é que entra o trabalho da cruz da nossa vida. Aí é que entra a obra do Espírito Santo pela cruz, operando em nós o morrer para a velha natureza, para a carne, para que a vida do Espírito ela seja manifestada, para que a vida de Deus seja realmente manifestada, porque nós precisamos dessa cura de Deus sendo estabelecida. O que é propósito? Pergunta aí para o seu irmão, o que é propósito? Diga para ele assim: propósito é a coisa mais importante para Deus. Diga de novo: propósito é a coisa mais importante para Deus. Se tem uma coisa importante para Deus, é o propósito dele. Essa palavra quer dizer intenção original. Intenção original. Propósito também é ideia original, razão original, ideia pela qual foi criada todas as coisas. A ideia original de Deus vai prevalecer. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo: a ideia original de Deus vai prevalecer. Diga: os pensamentos de Deus vão prevalecer. As intenções de Deus vão prevalecer. Diga: o propósito do Senhor, o desígnio do Senhor permanecerá. É por isso que Jesus diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Diga glória a Deus. As palavras do Senhor não passarão. No livro de Isaías, queria que você abrisse aí sua Bíblia, capítulo 26 de Isaías. Vou lhe mostrar aqui uma palavra tremenda de Deus. Isaías, olha que palavra maravilhosa do Senhor. Capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Diga aleluia. Você sabe o que é um propósito firme, meu irmão? É um propósito que não sai do eixo. Um propósito firme é um propósito que permanece dentro dos princípios da palavra de Deus. Um propósito firme é um propósito que não se deixa demover e nem se curva diante das circunstâncias, diante das dificuldades. É um propósito que ele permanece dentro do projeto original de Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Vou lhe dizer uma coisa aqui, extremamente verdadeira. Quando você casa e que você vem ao altar de Deus,
que você vem no altar, ou vai diante do juiz para casar, você vai porque você diz que ama, sim ou não? Porque você quer ser feliz, sim ou não? Porque você quer construir uma família, sim ou não? Sim. Porém, o que sustenta um casamento não é amor, não é sentimento, não são desejos, não são vontades. Só tem uma coisa que sustenta um casamento: aliança. Só a aliança, propósito firme. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Minha esposa tem uma aliança. Você tem uma aliança com a sua esposa. Você tem uma aliança com seu marido. Se tem uma aliança, vencerão todas as guerras, vencerão todas as crises, vencerão todos os problemas, vencerão todas as dificuldades, vencerão toda a investidura do inferno, por causa da aliança. Porque o amor pode esfriar dentro de casa, porque o sentimento pode ser solapado dentro do relacionamento familiar, porque os desejos podem se apagar, porque muita coisa pode morrer dentro de um relacionamento, mas se a aliança permanecer, Deus ressuscitará até o que morreu, porque Deus é Deus de aliança, e Deus nunca abriu mão do seu propósito, da sua aliança, por causa de problema. Deus nunca deixou de ser Deus por causa de problema. Deus nunca deixou de ser Deus por causa de dificuldade. Deus nunca deixou de ser Deus por causa das lutas. Deus nunca deixou de ser Deus por causa das guerras. Ele é Deus, continuará sendo Deus, apesar do homem muitas vezes se voltar contra Ele, mas Ele continua sendo o que Ele é, e a intenção dEle e o propósito dEle prevalecerá. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa e não se choque não. Deus não tem interesse nos seus planos. Deus não tem interesse nos seus planos. Sabe por quê? Porque se você fizer planos sem antes consultar a Deus, Deus não tem interesse nenhum nesses planos. Você pode, como diz o outro na linguagem bem popular, quebrar a cara. E tem muita gente quebrando a cara porque está cheio de plano, mas não consulta a Deus, não busca a Deus, não ora a Deus, não pede a direção de Deus. Portanto, antes de você fazer os seus planos, você tem que consultar a Deus para saber quais são os propósitos dele para você. Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? É esse o teu propósito? É essa a tua vontade? Escute isso. Quando vier um profeta na sua direção, qualquer um, falando para você, essa é a tua mulher, esse é teu marido, pode dizer assim: vá orar, meu irmão. Eu sinto de Deus, vá orar, meu irmão. Esse negócio de líder está dizendo para discípulo, eu sinto de Deus. Você sente o que de Deus? Para poder manipular propósitos, intenções, até mesmo talvez frustrar um plano de Deus. O que nós temos que orientar o discípulo é na palavra. Nós temos que saber orientar na palavra. Tem coisa que a gente pode dizer, não entra nesse relacionamento, porque esse relacionamento é julgo desigual. Está aí a Bíblia dizendo. O que é julgo desigual é julgo desigual. Então a Bíblia está dizendo, julgo desigual tem problema. É um risco muito grande entrar num relacionamento, já sabendo que Deus não aprova o julgo desigual. Que tem de gente caindo dentro desse negócio de MSN, Facebook, não sei, homem casado. Irmãos, é uma vergonha, você tem que acabar com isso. Desliga isso, tira isso da tua vida. Tira isso da tua vida. Se você está vendo que está morrendo, acaba com isso em nome de Jesus. Tira isso da tua vida. Tem algumas coisas que a gente tem que se antenar na nossa vida espiritual. O que é mais importante para nós?
A gente está avisando, irmãos, e tem gente que continua errando. Quem tem ouvido, ouça. A gente precisa aprender a se guardar. Se você não se guardar, como líder, como discípulo, o diabo quer te matar. O diabo quer te destruir. O diabo quer destruir tua vida. E Satanás sabe como destruir uma vida através de relacionamento. Relacionamento é importante, mas não é mais importante que os princípios de Deus. Quando um relacionamento começa a prejudicar você, quando um relacionamento começa a tirar você de dentro do propósito de Deus, de dentro dos desígnios de Deus, de dentro das intenções de Deus, de dentro dos princípios de Deus, esse relacionamento não é de Deus. Nós temos que estar atentos. Relacionamento é importante, mas não está acima dos princípios, porque nem Deus mantém relacionamento com quem quebra princípio. Vocês estão me ouvindo? Vocês entenderam? Nem Deus mantém relacionamento com quem quebra princípios. Nem Deus. Quando Adão quebrou os princípios, ele disse: fora daqui desse território, você perdeu o seu território, saia daqui, você não fica mais no território. E não tem mais direito a voltar para ele. Você imagina o que é estar num território tremendo. Às vezes tem gente que está num lugar de honra, de posição. Presta bem atenção onde Deus te colocou, presta bem atenção onde Deus está te colocando. Vigia, guarda, fecha a brecha, se proteja no mundo espiritual. Presta bem atenção que Deus tem confiado nas tuas mãos, porque muito território que às vezes é perdido, nunca mais é recuperado. Nós temos que estar antenados, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue, não. Diga: a minha luta não é contra carne e nem contra sangue. Diga: a minha luta é contra principado e potestade. Diga: poderes tenebrosos do mundo espiritual. Diga: forças invisíveis, ocultas da maldade. A sua luta é espiritual. A natureza da sua luta é espiritual. Então escute algo, vou repetir isso aqui. Antes de você fazer os seus planos, antes de você tomar decisões, fazer escolhas, consulte a Deus. Procure ouvir a voz de Deus pela palavra em primeiro lugar. Pela palavra. O que a palavra tem a me dizer? Ouça o Espírito Santo. Procure um líder amadurecido e experiente no ministério. Ouça seus pastores, escute a sua liderança. Plano sem propósito é tempo perdido, energia desperdiçada. Plano sem propósito é tempo perdido, energia desperdiçada. Eu te pergunto hoje, você tem cumprido o propósito de Deus? Olha para o altar aqui em nome de Jesus. Você como igreja, como filho, filha de Deus, você tem cumprido o propósito de Deus? Você tem consultado a Deus? Você tem sido obediente a Deus? Porque lá na madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, que seu pai e sua mãe estão dormindo, sua esposa, seu esposo está dormindo, ou mesmo você entra lá naquelas redes e acha que ninguém está vendo,
Os olhos do Senhor estão ali, ó, contemplando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A vida cristã tem um diferencial. A vida cristã genuína, ela é uma vida cristã com Deus e para Deus. Não é religião. Você vive para Ele. É diferente. O seu compromisso é com Ele. A pior coisa, irmãos, da vida, escute isso e preste bem atenção. A pior coisa da vida é ter sucesso no projeto errado. Eu já vi muita gente chegar e dizer assim: eu estou tendo tanto sucesso. Deus está me abençoando. E não é Deus. Estou indo bem, estou tendo sucesso, estou tendo êxito, e o projeto está errado. Mas está errado o projeto. Pior coisa da vida é ter sucesso no projeto errado. Que Deus te livre e que Deus te guarde. Escute outra coisa. É possível também completar um plano perfeito fora do propósito de Deus. Sabe aquela frase? Que nem tudo que dá certo está certo. Já ouviu essa frase? Nem tudo que dá certo. Rapaz, deu tudo certo, mas não está certo. Deu, olha o plano perfeito. Deu tudo como a gente combinou. Tudo combinado, tudo certinho. Deu tudo certo. Mas não está certo. Não está certo. Isso tem muito na política, né? Isso tem muito nas teias de relacionamento. Plano dá certo, vamos planejar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ninguém vai ficar sabendo, dá tudo certo, mas não está certo. Nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que dá certo é vontade de Deus. Mas deu certo, mas não é vontade de Deus. Tá tipo outro que disse assim: a gente para ser crente, irmãos, a gente é perseguido mesmo, é ameaçado. E ser crente é prova de fogo mesmo. Se você é crente, vai ser passar pelo teste. Aí o cara estava sentado na poltrona dele, e a secretária do lado, alguém ligou e disse, aí ela disse, colocou a mão assim no telefone, disse: é para o senhor, diga que eu não estou. Vão soltar. Olha para mim aqui. Aí ele colocou o botão na casa e depois tirou o botão da casa. Diga que eu saí, que eu não estou em casa. Tirou o botão da casa. Diga que eu não estou em casa. As pessoas, elas fazem subterfúgios, elas criam argumentos. Elas criam argumentos para continuar enganando e mentindo. Diga que está, mas que não pode atender agora, que está ocupado. Fale a verdade. A gente precisa aprender isso. Irmãos, tem tanta mentira. Mentira em relatório de célula. Mentira em relatório de igreja. É tanta coisa. Nós precisamos de muita cura, igreja. Quantos discípulos você tem? Para impressionar, eu digo que tem 20, quando tem 5. Mentiroso. Diga quantos discípulos você tem. Fala a verdade. Apóstolo, eu tenho 2, eu tenho 3. Como está a sua célula? Apóstolo, minha célula está caminhando, está conquistando, está crescendo. Minha célula precisa de um ânimo novo. O que é que eu faço? Nós precisamos aprender a falar a verdade, irmãos.
Mas eu vou lhe dizer só uma coisa, olha para mim aqui que eu já vou encerrar. A pessoa mais mal compreendida da terra foi Jesus Cristo. A pessoa mais mal compreendida do planeta foi Jesus. Ele, o Messias, foi a pessoa mais mal entendida na terra. Ele é mal entendido pelos muçulmanos. Ele é mal entendido pelos hindus, pelos budistas, pelos espíritas, pelos católicos, pelos evangélicos. Eu acho que os crentes o chamam de Salvador. Jesus é meu Salvador. Tem gente que Jesus para ele só é Salvador. Jesus é meu Salvador, meu irmão. Eu tinha um rapaz que ele dizia assim: Jesus já me salvou, eu posso fazer o que eu quero. Eu estou salvo mesmo. Isso aí é a graça barata, né? A teologia da graça barata. Jesus me salvou, então eu faço o que eu bem entendo, porque eu estou salvo. Eu posso pecar, eu posso fazer tudo porque Jesus me salvou. Isso é engano, isso é espírito de engano. Isso é espírito de malignidade. Eu conheci um pastor que dizia isso. Hoje está arrebentado, destruído, acabado. Jesus, Ele é Salvador? É. Mas antes dele ser Salvador, escute isso. Antes de Jesus ser Salvador, Ele tem que ser Senhor. Porque Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Não, Ele é meu Salvador. Se Ele não for seu Senhor, Ele não é seu Salvador. O Senhor é o meu pastor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvação é resultado do senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Libertação é resultado do senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Pode dar um aplauso mais forte para Jesus, que Ele merece. E um grito de júbilo. Salmo 23. Todo, depois lê em casa. E Romanos 10, 9 e 10. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele não pastoreia quem não se submete. Ele não pastoreia quem não se submete em obediência. Ele não pastoreia quem não coloca o jugo dele. Diz: tomai sobre vós o meu jugo. Se não colocar a cabecinha debaixo do jugo, ele não pastoreia. E aí quando você entra no jugo com Jesus, e Jesus põe o jugo sobre você, a Bíblia diz: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí é a parte boa. Agora vem a parte do teste. Se é Senhor, então vem a parte do teste. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então tem vale e tem sombras de morte. Não se esqueça disso, porque o crente só gosta da primeira parte do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado. Tem vara e tem cajado, me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, inimigos. Então tem inimigo, mas tem unção com óleo para quebrar o jugo do inimigo.
Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida, por longos dias para sempre. E eu quero declarar essa palavra sobre você, que você será como uma árvore plantada na casa de Deus, que você será aquele fruto plantado, e que você vai habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão, que o óleo nunca vai faltar sobre a tua cabeça, que o teu cálice não vai ficar pela metade nem com 2 dedos, o teu cálice vai transbordar do óleo da unção do Espírito Santo. Você será desejável nessa terra, você será um instrumento de avivamento, você será líder, discípulo, igreja renovada, você será uma videira cada dia frutífera nas mãos do Senhor teu Deus. Diga aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.